Maravilhoso e santo é o Senhor. Maravilhoso e santo é tu, Senhor. Digno de honra, digno de glória, digno de todo poder. A minha alma te louva, Jesus. Eu quero saudar as irmãs com a paz do Senhor. Todo o grupo Sentinelas na oração. Receba a paz do Senhor. Eu quero ler aqui o versículo. Foi me dada a oportunidade para fazer essa devocional no dia de hoje. E eu quero ler aqui com vocês, começar aqui em Esdras, capítulo 10, versículo 4, que Deus diz assim: levanta-te, pois, porque a ti pertence este negócio, e nós iremos contigo, e esforça-te e faz assim. Então aqui nós vemos, o tema que a irmã me deu é sobre as mulheres se levantar. Então fala sobre levantamento. Então nós temos que se levantar, tomar posição. Levantar quer dizer tomar posição, ir para cima, lutar. Isso é levantar. A gente vê aqui na Bíblia, em vários lugares, Deus mandando alguém se levantar. Aqui em Isaías 60, versículo 1, fala: levanta-te, resplandece, que já vem a tua luz. Quer dizer, Jesus já estava voltando. Então Isaías estava proclamando a vinda de Jesus, né? Falando: levanta-te, resplandece, que já vem a tua luz. É o Senhor Jesus que é a nossa luz, né? Aqui em Esdras, como eu já li, também fala sobre levantar, tomar posição. Josué, capítulo 1 e 2, fala também, Deus falou para Josué: levanta-te, anima. Mas tem um negócio, temos que levantar e temos que meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos encoraja, a palavra de Deus é que nos traz segurança, né? Lá em Atos, capítulo 26, 16 também fala, né? Josué 1 e 2, já li, já falei, até o versículo 9, se nós vamos achar a palavra do Senhor mandando animar. Então, quando a gente fala para uma pessoa se levantar, fala assim, ó, anima-te, mandando animar, anima-te. Então, nesses dias de hoje, onde nós estamos vivendo, nós precisamos nos animar, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ir para cima, nós precisamos levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, tomar posição. Às vezes a gente entra em alguma dificuldade, ou nós mesmos que temos filho, né, que temos filhos, temos marido. Eu já passei por isso, eu sei, não é fácil. Ter um marido que não está nem aí para os filhos, o marido não está nem aí para a mulher, o marido que não vê a necessidade dos filhos, da esposa. Aí o que nós vamos fazer numa situação dessa? Nós temos que ir para cima, nós temos que levantar se encoraja, que nem Joquebebe. Tem aqui uma palavra, aqui eu gosto de estar folheando e lendo essas palavras que nos animam, né? Nós vemos a história de Ana. Ana não se dobrou, Ana levantou e foi para o templo. Nós vemos aqui também Joquebebe, ela também foi para cima da luta, porque o que aconteceu? Quando ela ficou sabendo daquele edito que era para matar todas as crianças, ela não ficou prostrada falando: ai meu Deus, está tudo perdido, estou perdida, vou perder meu filho, ele vai vir matar meu filho. Não, ela se levantou, ela tomou posição. Ela escondeu o menino, ela se preocupou. Aí Deus, o Espírito Santo de Deus falou com ela: faz um cesto, betuma esse cesto e coloca. Porque antigamente as crianças nasciam, já tinham um cestinho preparado para eles. Eles ficavam em cesto. Eu lembro que eu, meu irmão, nós ficávamos em cesto. Eu lembro que meu irmão ficava no cesto. Eu também fiquei no cesto. Eu não lembro de mim, mas eu lembro do meu irmão, né? E era assim naquele tempo. Então, naquele tempo de Joquebebe, no tempo de Moisés, não foi diferente. Então veio aquele edito,
né, que ia para matar todas as crianças de 1 ano, e era para matar a espada, eles morriam. Então ela disse, pronto, eu tô perdida, vou perder meu filho. Podia ficar parada, não. Ela se preocupou, falou, o que é que eu faço? E Deus deu a ela o entendimento. Ela pegou o cesto e betumou. Ela olhou aquele cesto, eu creio que ela ficou olhando para o neném dentro daquele cesto, e ali o Espírito Santo disse, betuma ele e põe nas águas. Sabe por que aconteceu isso, irmã? Porque ela se preocupou, porque ela se levantou. Ela não ficou prostrada falando, não, agora estamos perdidos, vou perder meu filho, não tenho o que fazer, chorando, gritando, não. Ela foi uma mulher sábia. Joquebede foi sábia, né? Tem tantas mulheres na Bíblia, irmã, tantas mulheres na Bíblia que nós possamos tomar com exemplo. Por exemplo, essa mulher foi um exemplo demais, foi exemplar. O que ela pensou, que o Espírito Santo viu a preocupação dela e ensinou a ela, falou, betuma o cesto e põe nas águas. Então ela se levantou e tomou posição. Tem outra mulher também que se levantou e tomou posição, Débora, para ajudar o povo. O que ela fez? Era um arraial, mas era muita gente para ser julgada, era muita gente que tinha causa. Aí o que ela fez? Ela foi para subir o monte e foi para debaixo de um pé de palmeira, e ali ela julgou o povo, ajudou muita gente, ela ajudou tanto, e foi uma pessoa tão boa, né? Por causa que ela é direcionada pelo Espírito Santo, que o homem lá, o Cícera, ele pegou e falou com ela, né? Falou assim, se tu não for, eu não irei. Tá vendo? Ela ia com ele. Quando tinha as coisas graves para as pelejas, ele chamava ela, falava, se tu não for, eu não irei. Ela disse, eu vou, mas a honra não vai ser tua. Não vai ser tua a honra. Tá vendo? A honra era de quem? De Jesus, porque era Jesus que ia vencer por eles, e foi assim que aconteceu. Então, minhas amadas, vamos nos posicionar. Não fique prostrada diante da luta. Eu falo uma coisa para as irmãs. Eu ainda estou passando um problema, eu tô no caos aí que só Jesus. Às vezes eu quero deitar, sabia? Às vezes eu quero fazer igual um boi. Quando ele está muito cansado, ele dobra o joelho e se deita. E às vezes eu me acho assim. Mas logo vem o vaqueiro e puxa ele, e cutuca ele com a vara. E ele se levanta, e ele consegue levar a carga. Às vezes eu me acho dessa maneira. Mas eu louvo a Deus, irmãs. Louvo a Deus que eu tenho visto o desempenho de vocês, me cutucando, falando, vamos fazer, vamos falar, vamos orar. Então eu me levanto. E eu creio que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Irmãs, vamos ficar firme com Cristo. Não vamos deixar cair. Não vamos deixar a peteca cair. Vamos segurar nas mãos de Jesus e falar, eu sou mais do que vencedora por Cristo Jesus. Somos mais do que vencedoras. Então, se a irmã é evangélica, o esposo não é, você pode ganhar ele para Jesus, sem palavra, só orando e fazendo tudo que é de direito a fazer. Sem falar nada, você ganha ele para Jesus. Isso aí é posicionamento. Isso aí é levantar diante das adversidades. Então vamos nos levantar. Vamos entender que Jesus está conosco. Ele disse, nunca deixarei vocês. Estarei com vocês até os confins da terra, até o fim do século. Olha que coisa linda. Jesus não nos deixa. Jesus é conosco. Então, minhas amadas, essa é a palavra que eu tenho para vocês, dada pelo Espírito Santo.
Levantar é posicionamento. Levantar é ter coragem, disposição, falar assim, não, nós somos mais do que vencedora, não, isso aqui não vai nos vencer. Neemias, ele se posicionou, ele orou, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava tinha sido destruída, até o sepulcro dos pais dele estava destruído. Ele orou ao Senhor, ele ficou triste, ele chorou, e ele orou ao Senhor. E quando ele chegou na frente do rei, que o rei falou com ele, ele se posicionou. E ali ele falou com o rei, e o rei deu autoridade e cartas, e deu a ele carta e deu dias para ele ir para consertar, para levantar os muros de Jerusalém. Então ele se posicionou. E ali ele orou ao Senhor, o Senhor preparou pessoas que fossem com ele, pessoas verdadeiras que fossem com ele. Essa história de Neemias, eu fico a pensar que nós também temos que ser assim. Nós olha para uma pessoa e fala assim, essa daí vai me ajudar, essa daí vai pegar na roca comigo, e às vezes as pessoas não é daquela maneira, porque não oramos ao Senhor. Neemias, ele orou ao Senhor, ele orou ao Deus do céu, ele pediu ao Senhor que desse tempo para ele pediu ao Senhor que o Senhor dirigisse ele, e o Senhor dirigiu. Quando nós pedimos ao Senhor que nos dirija, o Senhor dirige. O Senhor, ele prepara pessoas que fiquem do nosso lado, o Senhor prepara recurso, porque pedimos a ele. Então, irmãos, que nós possamos nesta manhã, pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos. E nós temos que nos posicionar, porque se nós estiver deitada, sentada, se nós deixar tudo para lá, Deus está vendo. Não, Deus está vendo, mas Ele quer ver a sua atitude. Deus está vendo, mas Ele quer ver o seu posicionamento. A Joquebede, ela se posicionou, ela deu lugar ao Espírito Santo de Deus, porque ela se posicionou, ela levantou e disse, alguma coisa tem que ser feita, eu não posso deixar eles matar meu filho. Aí o Espírito Santo chegou e disse a ela, faça assim. E ela fez conforme o Espírito Santo guiou, porque ela se posicionou, levantou e tomou a posição. Então que nós possamos nesta manhã nos levantar, que nós não possamos nesta manhã cair frente à dificuldade, mas que nós possamos ficar firmes, levantar, olhar para o alto, olhar para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. As coisas vêm para nos entristecer, as coisas vêm, as falas vêm. Tem muitas falas que nos entristecem, tem muitas decisões que os outros tomam por nós, que deixam nós fracassadas, mas nós não podemos ficar cabisbaixo, fracassado é o maligno. Nós temos que nos levantar, porque nós temos uma torre forte, e essa torre forte chama-se Jesus, e Jesus está conosco. Jesus, Ele não nos deixa, mesmo que os outros não acreditem em nós, mesmo que nós somos vituperados, mas o Senhor, Ele está conosco, nós não vamos desfalecer. Então, diante das lutas, vamos ter coragem, vamos lutar, vamos se levantar e falar, Jesus, eis-me aqui, Jesus, me dá força. Ana se levantou, ela se levantou e disse, vou ao monte, vou na casa de Deus, vou buscar Deus. E ali, quando ela chegou ali, que ela começou a orar, Deus falou, usou aquele homem lá, o sacerdote, falou com ela e deu uma palavra para ela de ânimo, falou assim, que Deus ouve a petição dela, tá bom? E Deus ouviu. No outro ano ela já estava grávida, já não pôde subir porque já estava grávida. Tá vendo que coisa linda? Porque ela se posicionou. Então que nós possamos nos posicionar em frente às dificuldades. Quando a gente olha e vê assim, tá tudo, não tem jeito, agora eu não sei o que fazer. Tome posição, minha amada, levante e diga, eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Jó falou isso para o Senhor. Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Em outro versículo ele diz assim, ainda que corte os galhos, fica o tronco, e no cheiro das águas, eles brotam. Sabe o que é isso?
fé, posicionamento, levantar. Levante a cabeça, minha irmã. Levante a cabeça, seja o que for que você esteja passando. Não deixe, não fique cabisbaixo. Levante a cabeça, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta fazer coisa para destruir a nossa fé, para nós dizer não tem mais jeito, está perdido. Mas não está perdido não, porque Jesus se levanta. Ele ouve as nossas orações, por mais fraquinha que seja a nossa oração. Às vezes nós não sabemos nem orar, não temos nem palavra de oração, mas uma lágrima para o Senhor é uma frase. Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho para vocês, né? O versículo chave foi Esdras, capítulo 10, versículo 4. E depois vocês podem ir lá para Josué 1 e 2, Josué 1, 2 até o 9. Vocês lê lá também Atos 26, versículo 4, versículo 11. Leia Isaías 60, tudo palavra de edificação. Levanta-te. Então nós temos que levantar, nós vamos nos curvar diante das coisas, diante de uma calúnia, diante de um desafio, né? Diante de provas, às vezes até o esposo com a esposa, a vizinho, família. O apóstolo Paulo diz que os nossos inimigos, eles moram dentro da nossa própria casa. É de lá que saem os inimigos. Você lembra de Jesus? Quando Jesus ele começou o ministério dele, os irmãos dele não acreditavam, não. Os irmãos dele queriam que ele já fosse para as praças, já fosse fazer. Não é assim, tem que ser devagar. Então, como ele não fazia isso, eles não acreditavam. Então, por isso o apóstolo Paulo escreveu que os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Então, quando se trata casa, é igreja, é em todo lugar. Em todo lugar. Não pense que às vezes você vai achar alguém que vai dizer assim, olha que bem, você bater palma, difícil. Mas só que Jesus, ele não mandou nós ter espírito de covardia. Não. Nós não podemos ter espírito de covardia, nós temos que ter resiliência, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ir para cima, falar, Jesus, eis-me aqui, Jesus vai comigo, Jesus, essa questão, surgiu esse problema, mas eu não vou sozinho, tu vai comigo, eu vou na tua retaguarda, e ali confiar no Senhor, orar, jejuar, e Deus, ele ouve. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.